Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 13 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O Senado pode votar hoje duas iniciativas importantes para conter o preço dos combustíveis. Uma sessão deliberativa extraordinária no plenário está marcada para as 2 horas da tarde. Vamos conferir então a agenda desta atividade. O primeiro item é o projeto que estabelece em 17% o teto, o limite de cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O segundo é a proposta de emenda à Constituição que prevê benefícios tributários para biocombustíveis. E pode ser votado ainda um projeto que susta uma portaria do Tesouro Nacional sobre prazos para definição de rotinas e contas contábeis. Os senadores têm até o meio-dia de hoje para apresentar emendas ao projeto que estabelece o teto para o ICMS dos combustíveis cobrado pelos estados. A proposta foi discutida em plenário na última quinta-feira. Foi uma semana de muitas reuniões antes da apresentação do relatório, com a equipe econômica do governo, com os governadores. O objetivo era encontrar uma forma de compensar os estados pela perda de arrecadação causada pela proposta, que fixa um teto de 17% sobre o ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os governadores argumentam que a queda na arrecadação vai ser de 100 bilhões de reais até o fim do ano, enquanto o governo estima uma perda menor. Na sessão de leitura do relatório, o senador Fernando Bezerra Coelho manteve parte do texto da Câmara, mas fez algumas alterações para permitir que a conta não seja paga apenas pelos governadores. A conta não será exclusivamente paga pelos estados. O sacrifício desses entes federativos não poderia passar sem que a União desse a sua contrapartida. Essa é, a nosso sentir, a grande contribuição do Senado para a proposta. Como resultado do esforço adicional da União para a redução do preço de combustíveis, incluímos no projeto, via emenda, determinação para que sejam reduzidas a zero as alíquotas da CID, combustíveis, da contribuição para os programas de integração social e da formação do patrimônio do servidor público, o PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, incidente sobre a gasolina, até 31 de dezembro de 2022. O relator acredita que os impactos do PLP 18 serão minimizados porque haverá aumento na arrecadação. O crescimento estimado da receita de ICMS é de 66 bilhões de reais, comparado 22 com 21. Mesmo quando considerada a estimativa da Concefaz, que é a maior das estimativas, de uma perda de 41 bilhões, e quero chamar a atenção que a perda estimada pelo Senado Federal de pouco mais de 20 bilhões, portanto, tem uma diferença de estimativa de perda de quase 100%, né? Essa perda será inferior ao crescimento da arrecadação do ICMS. Ele só se esquece de corrigir as despesas. Aí fica fácil. Eu corrijo a receita e não corrijo as despesas. É como se os professores não vão ter aumento de salário, como se a saúde fosse continuar o mesmo, como se os estados fossem ter a mesma despesa que tem esse ano. Não é verdade. O ano que vem as despesas serão maiores. Os acionistas da Petrobras são sagrados. O povo que morra de fome. As crianças e os jovens que fiquem sem escola. Fernando Bezerra Coelho incluiu também uma compensação aos estados que têm dívidas com a União. Outra demanda que atendemos diz respeito à forma de compensação com as dívidas existentes, deixando claro que abaterão o serviço da dívida e não seu estoque, o que evitará reflexos negativos sobre o fluxo de caixa dos estados. Também permitimos, nos moldes da Lei Complementar 173 de 2020, que dívidas com outros credores, mas com aval da União, possam ser usados como instrumentos de compensação. E além do projeto que limita o ICMS sobre energia, o pacote de medidas para baixar o preço dos combustíveis inclui duas propostas de emenda à Constituição.
Uma das propostas é a chamada PEC dos combustíveis, apresentada pelo novo líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho. O texto prevê um auxílio financeiro de 29,6 bilhões aos estados e Distrito Federal. Para ter direito a essa compensação, eles terão que zerar o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha. E também estabelecer uma alíquota de 12% de ICMS sobre o etanol hidratado, o álcool combustível. De acordo com a PEC, a compensação será proporcional à participação dos estados e Distrito Federal na arrecadação total do ICMS no exercício de 2021. Os recursos serão liberados em 5 parcelas até o dia 31 de dezembro deste ano. A PEC não é impositiva, ou seja, os estados não são obrigados a aderir ao programa. A proposta só será analisada depois da votação do projeto que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis. A outra proposta, apresentada pelo senador Fernando Bezerra, estabelece um diferencial de competitividade para os biocombustíveis e dependeria de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso. O texto estabelece a aplicação de uma carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia, em comparação aos combustíveis fósseis. É uma medida já adotada por dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes renováveis de energia. A medida valeria por pelo menos 20 anos. E o Congresso Nacional faz amanhã, às 10 horas da manhã, uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro aos projetos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanco de apoio à cultura, entre outros. Na pauta estão 20 vetos presidenciais a projetos aprovados por deputados e senadores. A maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa
da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. E daqui a pouco começam as atividades de hoje nas comissões do Senado. Vamos conferir então a agenda aqui no nosso telão. Para as 10 horas está marcada uma reunião da subcomissão temporária que acompanha os impactos da pandemia na educação. Especialistas vão debater a criação de um programa nacional para superar os prejuízos educacionais da pandemia. E para as 10h30 está prevista uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos que vai debater sobre o estudo O Futuro é Público e lançar a campanha Se é Público, é para Todos. Como presidente da República em exercício, o Rodrigo Pacheco participou na sexta-feira do segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo das Capitais. O encontro foi realizado em João Pessoa. Rodrigo Pacheco defendeu medidas que têm fortalecido os municípios e pregou a defesa da democracia e da harmonia entre os poderes e os entes federativos. No pronunciamento que fez aos participantes do encontro, Rodrigo Pacheco destacou a importância dos municípios, a relevância que ganharam com a Constituição de 88 e recentes emendas, como a do Fundeb e a que mudou aspectos do Fundo de Participação dos Municípios. O que é a força do municipalismo hoje, revelada pela atuação de vereadores e de prefeitos em Brasília, alterando a Constituição por diversas vezes, sempre a favor do municipalismo e para fortalecer os municípios brasileiros. O presidente disse que o Congresso é sensível às necessidades dos municípios e tem procurado corresponder às expectativas de prefeitos e vereadores e da sociedade. O Congresso Nacional, atualmente, está absolutamente ciente das necessidades que os municípios têm e do valor que têm os agentes públicos municipais, inclusive, especialmente, vereadores que têm, naturalmente, a sua vida parlamentar fortalecida e um tanto mais facilitada em função dessas medidas de ordem constitucional. Rodrigo Pacheco também defendeu a democracia, pregou a união entre os entes federativos, uma relação harmoniosa entre as instituições e o respeito às leis. Ele também disse que o orçamento deveria ser elaborado com a contribuição de quem está na ponta e conhece muito bem as necessidades locais. E essa contribuição, até que se invente uma forma melhor, ela se dá através da contribuição do povo que fala no parlamento através de deputados e senadores eleitos. Rodrigo Pacheco participou também de um evento na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, junto os senadores Daniela Ribeiro e Vital do Rego, daquele estado, e Sérgio Petecão, do Acre. Pacheco ressaltou a importância da reforma tributária e disse que confia na sua aprovação pelo Congresso, apesar de reconhecer as dificuldades de um ano eleitoral. Não é possível que nós convivamos com uma realidade que todos nós aqui unanimemente reconhecemos e confirmamos de que o nosso sistema tributário é caótico, é ruim, é fantasmagórico, é inibidor de investimentos e não sejamos capazes de mudar essa realidade por conta de poucos e menores interesses. Que, de fato, há um dogma na política, infelizmente, de que em ano eleitoral não se consegue fazer grandes reformas, o que dirá a maior e mais complexa reforma, que é a reforma tributária. Eu reconheço as dificuldades, mas nós não podemos nos render e não podemos jogar a toalha e dizer que a reforma tributária não vai sair. Em mais uma etapa do ciclo de conferências sobre inteligência artificial, a Comissão de Juristas ouviu na sexta-feira especialistas de outros países. O objetivo é elaborar propostas para uma legislação brasileira adequada aos avanços da tecnologia.
Aos poucos, vamos transferindo tarefas para as máquinas. Assim, nos tornamos cada vez mais dependentes delas. Funções de memória, cálculos, agenda, a interação com computadores, celulares, eletrodomésticos, isso se chama inteligência artificial. Nossos dados estão protegidos? Mesmo sabendo que já existe uma lei com esse objetivo, é preciso ir ainda mais longe, porque a tecnologia não para de evoluir. Na busca de segurança jurídica, o Senado nomeou um time de especialistas para estudar e avançar na questão. O processamento de dados pessoais deve ser desenvolvido para servir à humanidade. Muito interessante também as referências comparativas entre o GDPR e a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, assim como a menção à evolução do debate legislativo nos Estados Unidos e na União Europeia. Já na abertura do primeiro painel, a presidente da mesa e os demais convidados ressaltaram a necessidade de leis que garantam segurança e direitos fundamentais, num contexto em que, além das atividades repetitivas do cotidiano, as próprias decisões são transferidas para a inteligência artificial. Conferencistas de outros países trouxeram o panorama de diferentes legislações como subsídio a futuras sugestões incorporadas pela Comissão do Senado Federal.